Mas assim, mas a gente tem aqui meio que um scriptzinho. Eu sempre começo, dou uma introdução no que vai ser o tema, sobre o que nós vamos falar. Mas eu vou dar uma quebrada, porque me deu um pouco de um misto de nervoso com crise de riso. E quando eu recebi, a gente sempre pede, olha, você pode mandar um mini currículo para fazer a apresentação. Eu recebi um calhamaço de página. E aí então eu vou quebrar tudo. Aí vamos direto já pros finalmente, porque não tenho o que falar depois disso. Eu sou o Fernando Claro, estamos começando mais um Clássico Talks. Bom, seja muito bem-vindo, Walker Angeloni. Cara, realmente foi bizarro. Foi bizarro. Eu trouxe aqui, depois eu vou mostrar pra vocês a quantidade de coisas que esse cara já fez. E aí eu comecei a olhar, falei, se eu começar a falar o currículo todo, vai ser o podcast mais longo do que nós já gravamos aqui, porque metade vai ser eu falando. Então eu vou tentar sintetizar ao máximo e ao longo da conversa a gente vai evoluindo e vai citando os passos mais importantes. Fernando, como eu já disse anteriormente, o item mais importante de qualquer currículo é a amizade. E isso nós temos bastante. Então esse supera todos os outros, qualquer outro item, qualquer outra status de currículo. A amizade norteia tudo, não é? Poxa, eu agradeço demais, você sabe que a recíproca é verdadeira, mas vou tentar passar rápido aqui. Então, ó, técnico em prótese dentária, com pós-graduação técnica em prótese removível total e parcial, sócio fundador da Prótese Total Treinamentos e do Centro de Cursos Prótese Total Treinamento. Atualmente, porque já teve muita coisa, ele é coordenador do Departamento de Prótese Total, membro do Departamento de PPR, Ortodontia e Ortopedia e colaborador do Departamento Científico, todos na PDESP. Ele é diretor do Departamento Científico da Propar, que é a Associação dos Protéticos Dentários do Paraná, diretor do Departamento Científico da PCDR-SP, que é a Associação dos Protéticos Dentários de Campinas, Estado de São Paulo, diretor do Departamento Científico da PEDERN, que é a Associação dos Protéticos Dentários do Estado do Rio Grande do Norte, tem pouca milha, membro da Câmara Técnica de TPD do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e mais um pouquinho, calma que tem mais, é professor e coordenador geral nos cursos de pós-graduação técnica em prótese total nas seguintes escolas: Unifaz em São Paulo, Centro Nordeste em João Pessoa, no NAEU em Balneário Camboriú, no PR Fochar em Salvador e na Unifep em Franca. E ainda contribui com um monte de revista científica aí no Brasil e no exterior, ministra palestras no Brasil e no exterior, é opinion leader das principais empresas do setor. E uma coisa que eu achei aqui, eu tenho que começar por essa aqui. Eu te conheço há 10 anos desde que eu cheguei na Clássico. Então isso daqui, se precisar de validação, eu valido. Mas é o TPD com mais horas de cursos ministrados no país. É verdade, né? Uma das consequências de ser idoso, né, de ser velho, é que a gente já teve um percurso longo aí. Comecei muito cedo na profissão. Eu tinha 16 anos, eu comecei a lecionar com 16 anos. Na então escola dos sindicatos, né? Do Sindicato dos Protéticos Dentários do Estado de São Paulo. Ela era uma escola de referência, não era reconhecida. Na época, a única escola reconhecida era o SENAC, mas era uma escola de referência. E eu comecei a lecionar lá com 16 anos. Portanto, hoje eu estou com 58, então a trajetória foi longa. Sim. E junto disso, eu tive sempre consultoria com as empresas, né? Eu sempre, além de lecionar na escola regular, a gente tinha os cursos de aperfeiçoamento que na época não eram comuns. Poucos eram os ministradores. E desde então eu tive a oportunidade de viajava o Brasil inteiro, sempre fiz isso. Portanto, o acúmulo desses cursos fez com que eu realmente tenha esse item no currículo, né, que é a maior carga horária de cursos ministrados para técnicos, né, como técnico em prótese dentária, tanto curso quanto palestras. Também, como eu fui consultor de muitas empresas, eu não parava, né? Sim. E foi por esse motivo. Tem que ter alguma vantagem de ser velho, né? Tem que ter alguma, né? Não é só sentir dor, tontura, né? Vertigem, né?
E isso me deu, assim, talvez das maiores alegrias que eu tenho na profissão é a quantidade de amigos que essas andanças todas permitiram, né? Dividir um pouco do conhecimento que a gente tinha e tudo mais, mas os amigos, o relacionamento com que a gente faz, relacionamento com as empresas, né? Eu sempre digo que o meu relacionamento com a empresa não é com a empresa nome, sim com as pessoas que a compõem, assim como a você, né? E antes da gente continuar, eu quero dar os parabéns a vocês, a Clássico, por essa iniciativa, por esse podcast, porque dá oportunidade para que as pessoas sejam vistas de outra forma além da parte técnica. A parte técnica, nós sempre temos essa oportunidade através dos cursos, através dos eventos em si, né, congressos e tudo mais. Mas conversar sobre as pessoas, né, sobre o outro lado, né, das pessoas, mais humano talvez, né, é algo bem interessante. Então, parabéns à Clássico por essa iniciativa. Vai ser sucesso, com certeza. Eu agradeço. Uma das razões de ter esse podcast é porque eu, como CEO da empresa, eu tenho contato com as pessoas. Poxa, a gente tem um relacionamento já há 10 anos que a gente tem muito contato. Você organiza pra gente já os últimos congressos, os últimos 3 congressos, fez toda a grade científica do nosso stand. Então a gente tem um relacionamento. E aí eu conheço um pouco mais do Walker, né? E eu acho que tem tanta gente nova, tanta gente chegando, e a gente vê um pessoal tão sedento por conhecimento na área. Eu acho importante que eles conheçam a história prévia, né? Como aquelas pessoas que ralaram pela profissão até chegar ao ponto que está hoje, e que elas também conheçam a tua trajetória para ter como fonte de inspiração, porque hoje eles veem você... tem que fazer esse adendo. Isso nas suas palavras, não nas minhas. Eu tenho que só fazer aqui um adendo. Andar com esse cara dentro de um congresso é irritante. É extremamente irritante, porque ele para a cada 2 minutos ou para tirar uma foto ou para conversar com alguém, e são muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí a pessoa, quem vê, fala, poxa, esse cara é muito conhecido, pô, ele é muito bom, ele é muito reconhecido. E aí parece que você acordou um dia e você já era quem você é, né? Então acho legal contar a trajetória, a gente trazer aqui essa construção pessoas. Foi muito assim... Essa trajetória, na verdade, hoje, graças a Deus, a gente tem assim uma certa popularidade, né? Mas não foi de graça, não caiu do céu. Isso foi construído assim a duras penas também. Por exemplo, eu comecei numa época, eu sou filho de protético. Meu pai era um técnico, na época ele era um técnico muito relevante, também muito conhecido, né? Ele foi o técnico que desenvolveu e introduziu a caracterização em prótese total no Brasil. Antes dele não tinha caracterização e ele foi o precursor disso. E estamos falando de uma época, Fernando, que não tinha internet, que, por exemplo, você viajar para a Bahia é como você ir para o Japão, não era fácil, assim, pegar um avião como hoje, né? E ele viajou grande parte do Brasil e na época não se tinha o hábito de dividir o saber, o conhecimento. Justamente era o contrário. Quando você ia num laboratório de um amigo seu, ele colocava o trabalho embaixo da bancada, escondia com medo de entregar, vamos dizer assim, o ouro pro concorrente, né? Então não existia essa divisão, digamos assim, de conhecimento, nessa troca de conhecimento. E ele foi um dos que quebraram esse paradigma, que entenderam que se todos nivelarem por cima, todo mundo sai ganhando. Então era interessante que todos soubessem. E ele foi, na época, um ícone, né, da prótese. E eu herdei dele esse gosto de ensinar. E então o que acontece? Numa tenra idade eu já o acompanhava nos cursos e ficava sempre vendo e aprendendo a técnica vendo nele, né, como ele transmitia, como ele fazia e tudo mais, e aprendendo essas técnicas, né? E junto disso eu fui me desenvolvendo, óbvio, profissionalmente e tendo que estudar, porque
o saber não vem ao acaso, né? Ele é fruto da somatória de estudo, daquilo que você divide com outras pessoas, ou que outras pessoas dividem com você. Então existia um empenho muito grande. Mas desde ter idade eu já comecei a lecionar, como eu disse, na escola do Sindicato dos Protéticos. Isso foi em 1980, né? Primeira turma lá foi em 81, em 80 teve uma pré-turma, vamos dizer assim, e foi quando eu comecei lá. E eu era muito novo, muito jovem, eu sabia pouco de prótese, na verdade, por sorte mais do que os que estavam fazendo o curso. Mas essa é a trajetória de todo mundo, você vai aprendendo e desenvolvendo, né? Como eu tinha 16 anos na época, e para fazer o curso de prótese, o mínimo no SENAC, que era a escola oficial, era de 18 anos, então eu já lecionava quando eu ingressei no SENAC como aluno, mas eu já dava aula e sempre na prótese total, influenciado pelo meu pai. Meu pai era um generalista, como na época era, né? As especializações, ou melhor, a atuação de especialista, ela veio mais recente, né? Eu diria que de uns 12 a 15 anos. Agora, antes disso, todo mundo era generalista, fazia-se de tudo, né? E eram profissionais, assim, fantásticos, excelentes, extremamente habilidosos. Não se tinha tanto conhecimento técnico como se tem hoje, mas à época era o que se tinha acesso, né? Até porque, falávamos há pouco, que para você estudar naquela época, a gente não tinha internet, não tinha pesquisa fácil como era. E os livros de prótese para laboratório eram praticamente inexistentes. Então você tinha que estudar, trocar informações verbais, porque você não tinha o registro escrito disso, e os livros eram de difícil acesso, os livros técnicos, porque você teria que ir numa biblioteca de faculdade de odontologia, onde o técnico não tinha acesso. O técnico naquela época sequer era reconhecido. Ele foi reconhecido em 78, em 1978, que foi quando eu comecei, na verdade, né? Em 79, melhor dizendo. E como que foi esse reconhecimento em 78? 79, 79? Ó, a data do meu nascimento. Eu não precisava ouvir isso, mas só para te lembrar aqui. Só para me lembrar que normalmente, eu sou pessoal, quem vem aqui normalmente é mais novo que eu. Quando eu posso aproveitar... Eu tenho que deixar a amizade de lado. Aproveita que isso passa. Para conseguir essa regulamentação, imagino que muita gente foi contra, teve que ter uma união de forças. Foi uma jornada muito grande. Eu era muito jovem, eu não participei disso, eu acompanhei como espectador, não participei disso, mas como eu estava dentro do sindicato... por conta até do meu pai, né? Meu pai se chamava Hildo Angeloni, né? Só para deixar registrado, porque ele foi uma figura muito importante. E o brasileiro por si só já não tem memória no que diz respeito aos valores, né? Institucionais. E o técnico menos ainda, né? O técnico não sabe da história da prótese. Tem tantas pessoas extremamente importantes, né? Essa sua pergunta é muito oportuna, porque se hoje nós temos assim um espaço na sociedade, se hoje nós temos um reconhecimento, se hoje nós temos uma posição, né, respeito, na verdade, respeito profissional, é porque antes pessoas, mentes maravilhosas, pessoas que arregaçaram as mangas, se expuseram e se esforçaram demais, muito além de qualquer obrigação que tinha, trabalharam para que isso acontecesse. Eu me lembro, tinha, por exemplo, campanha do tijolinho para poder construir uma sede, campanha disso, campanha daquilo, e tudo era difícil, tudo era na raça. Você imagina o que é regulamentar uma profissão com tanta burocracia que se tinha? Tem que ir para Brasília. Não é como hoje ir para Brasília. Ir para Brasília, para um técnico ter um posicionamento. Então, muitas pessoas maravilhosas colaboraram. Eu deixo aqui até uma sugestão de um podcast com o Romeu Bertolino. Ele pode dizer exatamente o que aconteceu, porque ele era o presidente na época da regulamentação e ele foi um dos principais articulistas. É uma pessoa pela qual eu tenho extremo respeito, que se hoje nós temos a nossa profissão, deve-se muito também a ele. Tinha o Durval Januzzi, tinha tanta gente maravilhosa. Então, Fernando, hoje as novas gerações, afortunadamente, pegam uma profissão redonda,
né? Funcionando, orgânica, com tudo certinho, regulamentado. As pessoas hoje reclamam, falam, porque o CRO não faz nada, porque isso, porque aquilo. E as pessoas nem têm exatamente a consciência do que cada entidade tem que fazer. Por exemplo, o CRO tem que trabalhar em prol da prótese. Não. Conselho de qualquer, vamos dizer, de qualquer profissão, o conselho está lá para regulamentação e fiscalização. Sim. Essa é a função do conselho. E os técnicos acabam confundindo com atuações que deveriam ser institucionais, por exemplo, de associação, do próprio sindicato, né? E ao mesmo tempo que o técnico reclama, ele também não faz nada para ajudar as associações, as entidades. Ele fica de braços cruzados esperando que algo aconteça. Mas esse trabalho ainda existe, ele continua, né? Ele continua através das associações, com uma dificuldade muito grande, porque você não tem pessoas dispostas a colaborar. São muito poucas as pessoas. Você veja que hoje a nossa profissão também tem o desenvolvimento técnico que tem, eu vou dizer que graças às associações. E no caso a APDESP, que é a Associação dos Protéticos Dentários do Estado de São Paulo, hoje Brasil, ela foi um divisor de águas na nossa profissão. Porque foi através da APDESP que houve o desenvolvimento técnico, que os congressos aconteceram e nós pudemos trazer tecnologia de fora e também difundir o conhecimento dos próprios técnicos aqui do Brasil. Aproveitando, nós temos técnicos maravilhosos e eu ouço dizer assim, o técnico brasileiro é um dos melhores do mundo, né? Nós temos uma quantidade muito grande de técnicos, mas a bem da verdade nós temos de tudo nesse universo, vamos dizer assim, todas as configurações, né? Então nós temos o que há de melhor e nós temos o que há de pior também. E a nossa, digamos assim, a nossa missão conjunta é fazer com que nós nivelemos os técnicos por cima, difundir o conhecimento, difundir as técnicas. Então, dentro desta trajetória, nós tivemos alguns divisores de água. O primeiro grande divisor de água, sem dúvida alguma, foi a regulamentação da profissão. Eu me lembro que o Romeu disse assim, quando foi regulamentado, que foi assinado, ele ligou de Brasília, se eu não me engano, para São Paulo e disse, existimos, fomos reconhecidos. Ou seja, a partir daquele momento, a prótese passou a ser prótese. O técnico em prótese passou a existir. Né? A necessidade de se estudar formalmente passou a existir. Então foi assim um dos grandes divisores onde o gráfico de conhecimento começou a subir bastante. E com isso, na esteira disso, todos os benefícios vieram juntos. Você falando da regulamentação, eu fico pensando, eu na minha profissão, eu não faço ideia quando foi regulamentado. Uhum. Você vê como a gente realmente não para pensar nessas coisas. Exato. Então eu sou administrador registrado no CRA, mas eu não sei quando foi regulamentado, eu não sei quem foram as pessoas que brigaram por isso. Sim. E eu sou lá, pago minha anuidade, mas fui raríssimas vezes lá. Aí, mas ouvindo você falar, a gente começa a notar como, às vezes, você está no piloto automático ali, você não percebe que você também faz parte da engrenagem, né? A gente reclama muito, fala, poxa, as coisas podem ser melhor. A profissão, a nossa profissão, vou falar pela minha, podia estar melhor, podia ter crescido, mas e a minha parte? Eu estou fazendo? Eu não sei nem a história da minha profissão. A impressão que dá, eu acordei lá, já existia o curso regulamentado, eu já fiz a faculdade, já tive e ainda saio reclamando que pago o CRA. Eu tenho que ficar pagando anuidade aí, que absurdo. Eles não fazem nada. Eles não fazem eles nada. Fazem, mas cara, a gente nem sabe o que eles têm que fazer para poder cobrar, né? E o fato deles... eu só consegui... A loucura tá aí. Eu só consegui me formar porque já era regulamentado. Quer dizer, eles fazem. Eles fizeram, né? No caso de vocês foi o sindicato e na minha área, nem faço ideia, que eu já vou sair daqui com essa lição de casa. Mas legal você falar isso também, Fernando, pelo seguinte... vamos dizer assim, o pessoal fala, olha, o CRO não faz nada. Eu faço parte da Câmara dos Técnicos, a Câmara Técnica de TPDs do Conselho Regional de Odontologia. Então a gente está lá dentro, batalhando, obviamente, por mais conquistas
junto ao Conselho Regional. Mas você veja que, até você citou aí os itens do currículo, sou diretor científico, é a primeira vez na história que uma pessoa, uma pessoa só, é diretor científico em 3 associações diferentes. Eu sou diretor de 3 associações e, no caso, eu sou coordenador do Departamento de Prótese Total, né, da PDESP e membro de mais 2 outros. Então, é muita coisa junto para fazer institucionalmente sem nenhuma remuneração. Muito pelo contrário. Você acaba... Deslocamento, inclusive, que nós estamos falando em vários estados. Vários lugares, a energia que se gasta para organizar isso tudo, enfim, né? E não se ganha nada. Exato, e não se ganha, e que fique registrado aqui que todo protético sabe dessa dor, porque em congresso a gente escuta, o cara fala assim, eu não posso vir os 3 dias porque o dia que eu não estou no laboratório eu não estou faturando. Exato. É a mesma coisa você o dia que está cumprindo o compromisso, a agenda desse... A gente não está trabalhando. Não está trabalhando, você não está dando seus cursos, não tá, embora você tenha um time hoje, tudo, tem uma equipe grande, você também acaba abrindo mão do seu negócio, da sua empresa. Essas coisas sou eu que faço, então não tem jeito. Eu vou fazer, por exemplo, uma agenda, um calendário de cursos para determinada associação. Eu tenho que fazer, eu tenho que ligar, eu tenho que entrar em contato e tudo. Então, aonde eu quero chegar? A gente ouve muito, e eu fiquei muito indignado por conta desse congresso aqui, que muita gente criticou, né? Porque o congresso isso, porque está caro, porque aquilo, porque a associação não faz isso, não faz aquilo. E em realidade eu pergunto, né? E perguntei assim, o que você faz pela sua profissão? Você sente e reclama, você fica de braço cruzado, você fala, porque eu vou pagar uma associação X e eu quero tudo. Não, meu amigo, você tem que devolver à sua profissão alguma coisa, porque para a profissão se desenvolver, para ela continuar, ela não se nutre sozinha. O conhecimento não vem do nada, não vem do acaso. Você tem que alimentar isso. Para que a associação possa promover cursos, congressos, para que a associação possa associar, que é e associar no âmbito geral, não é só numa parte técnica e tudo, é necessário que pessoas trabalhem, é necessário que pessoas doem parte do seu tempo em benefício institucional, em benefício da profissão. Entende? Mas o que eu vou ganhar com isso? A própria profissão. A pessoa que começou na profissão, digamos, há 10 anos atrás, ela já começou ganhando, colhendo os frutos que a associação fez. E eles não têm essa noção. A maioria dos técnicos quer ficar na sua bancada e não contribui com uma associação e quer colher os louros, os benefícios. Isso não existe. E se essa associação, eu disse isso numa gravação, né, numa chamada que eu fiz, se essa associação, que é a principal, ela parar e se extinguir, nós retrocederemos muito, sabe? Vamos dizer, o nosso desenvolvimento vai ficar truncado, porque sozinho é mais difícil de você conseguir as coisas. Qual é o objetivo de uma associação? Associar é fazer com que juntos consigamos mais facilmente coisas que sozinho é mais difícil. Então, você ter acesso a tanto conhecimento, a tanta informação de âmbito geral, você fala assim, olha, informação técnica, informação de material, informação de equipamentos, relacionamento, onde você vai conseguir tanta coisa junto como num congresso? Você entende? Você veja que no stand da Clássico, quanto de conhecimento foi passado ali em um stand, em apenas um stand, quanta programação estava rica em um stand. Quer dizer, se a pessoa fosse no congresso e desfrutasse só do stand da Clássico, ele teria pago assim um valor irrisório, só daquele stand, fora todo o restante que se tinha. Eu conversei bastante lá com o José Henrique, que é o atual presidente da PDESP, e eu falei para ele isso, eu tenho uma visão muito parecida. Eu tenho uma visão muito parecida com você. Essa é minha, eu não vou devolver. Com relação ao engrandecimento do conjunto, né? Do conjunto. Então, aí conversando eu falei, poxa, eu acho o máximo chegar lá, ter 2, 3 empresas com produtos similares ao meu, porque eu não vejo como concorrente. Aliás, a maioria ali eu sento para tomar café, converso, tal, trocamos ideias. Aí os caras, poxa, mas tá aumentando, né, o número de concorrentes seus aqui, eu ouvi isso, eu falei, que bom. Sim. Que triste seria um congresso com 3, 4 empresas só. Se tivesse só eu, ninguém empresa do meu setor, mas uma empresa disso, uma daquilo, você estaria aqui?
Provavelmente não. O monopólio, ele sempre desacelera o progresso. Sim. E a concorrência é o que estimula o desenvolvimento de tudo. Então, veja, se você tem um concorrente ao seu lado, obviamente que você vai melhorar o seu trabalho, o seu produto, seja lá o que for, para ganhar do seu concorrente. E ele vai fazer o mesmo. Então, nós vamos nivelar a régua por cima, né? E isso é muito... Não tenha dúvida que a entrega que nós fizemos esse ano foi, né, no último evento, foi muito maior devido à presença das empresas que concorrem diretamente com produtos. Eu não gosto de falar muito de concorrência porque parece que é uma coisa de inimizade, mas não é concorrência comercial. Mas o fato deles estarem lá... É uma somatória. E me obriga a fazer mais. Isso e que quem é ganha ótimo. com isso? E quem ganha com isso é quem foi lá visitar. Aliás, eu desejo falar uma coisa que eu iria falar logo no começo, né? Eu estou lendo aqui Clássico. É sempre bom lembrar que a Clássico é uma das mais, se não a mais tradicional empresa do Brasil. Ela deve ter quanto? 64, tá para completar 65 anos. 65 anos, é um prodígio, né? Quando eu comecei na profissão, como eu disse, eu comecei muito 14, 15 anos na profissão, né? A referência que a gente tinha de resinas era Clássico, por exemplo, né? Então a Clássico tinha algumas outras marcas, mas a Clássico sempre foi o carro-chefe. E eu conheci a Prótese Total usando os produtos da Clássico. E desde então a Clássico também sempre foi parceira, nos fornecendo na época materiais, que era uma coisa que não era comum as empresas fazerem, né? Mas a Clássico sempre nos apoiou, sempre forneceu materiais, sempre deu suporte para os cursos. Eu ligava para o Dr. Barros, ele sempre foi muito gentil. Fui lá na Clássico algumas vezes, ele me atendia. Então, devemos salientar, já que o podcast é para a gente contar histórias, né? Que merecia um podcast só falando da história da Clássico, porque a história da Clássico e da prótese brasileira se confundem. E eu deveria ter trazido 2 vidros que eu tenho, 2 vidros quadrados de resina da Clássico, que eram os primeiros produtos da Clássico, eles eram em vidro. Você sabe que nós não temos isso na... É uma relíquia, eu tenho e não vendo, não empresto. Não me convide para sua casa, porque eu vou dar aquela escondida na mala para colocar lá na nossa sala para decorar. Mas olha, eu quero salientar a importância que a Clássico, como empresa, tem dentro da prótese brasileira. É uma importância, sim, porque elas se confundem, né? Elas se confundem. E as escolas, as poucas escolas que tinham antigamente, tinham parceria com a Clássico. E a Clássico sempre teve essa preocupação com o ensino, de ser parceira do ensino. E agora, potencializado, você faz uma gestão maravilhosa, né? A sua gestão é unânime, assim, todas as pessoas que a gente conhece em comum elogiam especialmente a você, a sua conduta, né? Pela maneira, vamos dizer assim, bem transparente com que você trata as coisas, bem idônea, bem amistosa. Isso é fantástico, né? Agradeço. Tenho que salientar isso também, né? Não é porque nós somos amigos, não. Eu sou amigo de todas as empresas, mas, assim, a maneira como você conduz o relacionamento é muito saudável, muito gostosa, né? Então... eu sou muito grato, né, Walker? Eu sou muito grato porque eu falo que eu caí meio de paraquedas. Vim da construção civil, não tinha nada a ver. Construção civil. Aí caí aqui, não conhecia nada, sabia o que era prótese, mas, né, sabia por ter amigo que era protético, mas sim, não fazia ideia. E eu fui muito bem recebido, né? Eu falo, existem pessoas que me receberam lá no começo muito bem, eu fui muito acolhido. Bacana. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, né? Eu trato com as pessoas, eu tento sempre demonstrar esse lado, demonstrar essa gratidão, porque de fato sou grato. Eu gosto muito da área, eu falo que eu fui picadinho por esse... Cheirou o monômetro. E aí é difícil você se imaginar fora do mercado aqui, né? As transformações que você vê que uma prótese causa na vida de uma pessoa, enfim, você poder vivenciar isso, é um negócio muito... É muito louco, mexe mesmo com a gente. Então, eu sou muito grato pela área e pela forma que eu fui recepcionado, né? E eu tive sorte de, logo no começo, encontrar os principais referências que eu nem fazia ideia que eram referências e que me trataram com muito carinho, né? E aí eu cito você, né? Porque tá aqui, você sabe disso, eu já
já te falei isso, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. O professor Oshiro. Chirinho, poxa, foi meu professor. Já citei algumas vezes a Carla Castro. Carlinha. Que também foi uma pessoa, porque no começo, aí volta ao que você estava falando da associação. Quando eu cheguei na Clássico há quase 11 anos atrás, o referencial era a PDESP. Então, foi o primeiro lugar que eu fui, foi o primeiro lugar que eu fui recebido, foi o primeiro lugar que eu fui para ver como é que era a questão de relacionamento material. Aliás, o referencial continua sendo a PDESP, né? Continua sendo. Então, os materiais, aquela coisa de relacionamento com material, para entender a dinâmica ali. E me deparei com essas pessoas. Na época, a Carla dava muito curso lá, você estava lá, o Chico eu conheci, logo depois vieram os congressos. Eu falei, poxa, então, eu tento devolver um pouco do que outra pessoa que eu tenho que citar, o Mário. Mário é grande, Mário é da nossa equipe, Mário Kyoshigerian, um amigo, deixei você falar o sobrenome dele porque é um pouco complicado. Kyoshigerian, o Marião é um amigo, irmão que a gente tem aí. Também foi um cara a forma que ele me recebeu, ele é uma pessoa que eu cito sempre. Foi uma das primeiras pessoas também. O Mário é um dos maiores, se não o maior nome na ortodontia laboratorial do Brasil. Ele é o professor dos professores, ele foi o primeiro professor de especialização no Brasil. A especialização começou com ortodontia, depois veio a prótese total. Eu fui o primeiro professor da prótese total, mas o Mário foi o primeiro da ortodontia e a primeira especialidade que houve, né? Eu acho que hoje eu tenho a felicidade de ele estar na nossa equipe, então. Eu tenho a felicidade de já ter contado com ele inúmeras vezes no stand, enfim. Isso. Mas eu não tenho a capacitação para falar sobre o profissional, tenho as referências que o mercado fala, todo mundo elogia muito, mas eu falo como ser humano ali mesmo, como pessoa, é extraordinário. Extraordinário. Sim. Eu sou muito feliz com a nossa equipe, né? Porque acima de tudo somos amigos e são pessoas maravilhosas, são pessoas de uma índole muito boa e com o objetivo de construir, com o objetivo de somar. Ninguém está lá competindo, ninguém está lá passando ninguém para trás. Muito pelo contrário. Você precisa de uma ajudinha aqui, o cara vem, ajuda, o outro te ajuda a desenvolver a aula. Você tem dúvida, pergunta para a gente divide, a gente soma. A melhor maneira de você somar muitas vezes é dividindo, né? Então hoje a equipe, daqui a pouco eu falo da equipe da especialização, porque é o outro divisor de águas, né? Falei, o primeiro foi a regulamentação, né, da profissão. E outro divisor de águas foi a associação, o crescimento da PDESP. E mais recentemente, lá para 99 e 2000, para mim é recente, né? Outro divisor de águas foram as especializações, sem dúvida, porque aumentaram muito o patamar, né, do aprendizado. Né, do aprendizado formal, né? Tem o informal e tem o formal, né? Mas, assim, então, voltando à história da Clássico, ela é uma empresa extremamente significativa. Eu acompanhei a Clássico desde aquela época, de 78, porque quando criança eu já brincava em laboratório, porque meu pai era protético e eu brincava com as coisinhas da Clássico e tudo. Até você falou que você veio da construção civil, tem uma grande vantagem. Caso você volte para a construção civil, você vai estar muito mais versátil. Porque resina de rápida resolve tudo. Tudo que o cimento não resolver... Fazer uma sapata. Dá para fazer sapata, dá para colar viga, dá para tampar calha, dá para fazer tudo, né? Mas uma coisa muito boa na prótese também é o relacionamento. O protético é uma pessoa muito fácil de se relacionar. Talvez pela natureza do trabalho, de estar dentro de um laboratório. Muitas vezes o técnico trabalha sozinho ali, ele fica muito tempo enclausurado, né? E quando a gente se encontra, a confraternização é imediata, mesmo que você nunca tenha visto a pessoa. Parece assim, você é protético também? Sou, a empatia já se estabelece, né? E no seu caso, que você está à frente de uma empresa, né? Eu imagino também que o relacionamento seja muito fácil, ele flua muito facilmente, porque as pessoas se identificam com as empresas que são nossos fornecedores, né? E no caso específico da Clássico, ela sempre esteve presente, né? Eu vejo assim, 65 anos. Quantas pessoas têm hoje 65 anos de profissão? E as que tiverem 65 anos já conheciam a Clássico. Então, assim, a pessoa entra na profissão, né? E é uma empresa que eu admiro muito, né? Gosto muito, a gente tem um relacionamento... Claro, a gente tem um relacionamento com as pessoas, com você. Mas eu tinha com o seu José Barros, depois a Cecília um pouco também, embora tenha sido pouco, mas com o seu Barros eu tinha bastante
relacionamento. E agora, né, o bastão com você há uns 10 anos para cá. 10 anos para cá, gente... né, e a gente se entende muito bem, a empresa sempre está disponível, nos dá muito suporte junto às escolas, junto a todas essas atividades. Eu ligo para o Fernando, eu estou querendo te convidar, eu aceito. Fernando, deixa eu falar para que é, né? Manda aí que eu assino. Manda aí que eu assino, eu aceito, né? Então, Fernando, e aproveitando, como você também nos ajuda muito nas especializações, eu vou falar rapidamente das especializações. Eu ia te perguntar sobre isso, que eu sei também que é uma das coisas aí que você dedica muito tempo. Muito, né? muito. Eu posso dizer que eu dediquei grande parte da minha vida na docência. Esse ano aqui nós estamos em 22, né? Eu estou fazendo 42 anos de docência. Também não é pouco, né? 42 anos de docência. E em termos de especialização, eu estou indo para a 41ª turma de formação. Lembrando que a especialização é de 15 a 18 meses, né? Então, como que surgiu a especialização? Eu estava no Senac. No Senac eu dava os cursos livres, aqueles cursos de 2 dias, ou então cursos de 2 meses, assim, modulares e tudo, que são cursos informais. E aí o Mário, né, começou com a especialização. A especialização, na verdade, a regulamentação da especialização foi fruto da união de muitas pessoas, né? O pessoal lá do Rio de Janeiro, do Sindicato do Rio de Janeiro, foi de fundamental participação, né? Eles ombrearam isso de maneira assim fantástica, né? Então eles foram os principais articulistas para que a especialização acontecesse, né? E acontecesse no sentido da regulamentação. Agora, no sentido da realização prática, foi São Paulo que aconteceu, né? E ela começou em primeira mão, como eu já disse, no Senac, através da primeira especialização, que foi a de ortodontia, ortopedia, e depois veio a de prótese total. Então, a de prótese total eu formatei o primeiro currículo, formatei tudo, né? O Oshiro me chamou, né, eu já fazia parte lá do Senac, dava muitos cursos lá, sempre eu estudei no Senac, continuei lá, nunca saí do Senac até então, né? E aí ele me chamou, me convidou, falou, vamos montar a especialização em PT? Óbvio, né? Eu sempre fui ligado à docência, sempre fui adepto à difusão do conhecimento, né? Então montamos. E nas primeiras turmas era só eu que dava aula, eram 3 dias, na verdade, era quinta, sexta e sábado, e só tinha um professor, porque, na verdade, na época não tinha quem dominasse todos os assuntos que a especialização contemplava, né? Não tinha um profissional que tinha, vamos dizer assim, essa formação completa para dominar todos os assuntos a ponto de dar uma especialização. Então eu assumi e eu dava aula lá. E eu acho que as 3 ou 4 primeiras ou 5 primeiras turmas no Senac fui só eu. Depois disso, eu vi a necessidade de se aumentar essa possibilidade das pessoas fazerem especialização. Isso porque vinha gente de muito longe, vinha gente do Rio, vinha gente de Santa Catarina, gente de Brasília, então era um esforço muito grande. E óbvio, nem todo mundo podia por aspectos financeiros ou de qualquer outra natureza. E aí eu comecei a despertar para a necessidade de levar essas especializações em outros cantos, né? Só que não era possível, só tinha eu dando aula, não teria como me desdobrar para fazer isso. Junto disso, o Senac na época mudou a sua política de empregatícia, de relacionamento empregado e tudo mais, né? E aí a proposta que se tinha comercialmente para mim não era interessante. E aí eu saí do Senac e fiz parceria com a Unifaz, sim, que na época era a Escola Bernardino de Campos, né? Com o finado professor José Cezena, né? O Zezão, um outro amigo irmão que eu tive, infelizmente já nos deixou, mas deixou um legado maravilhoso. E aí eu fiz a parceria com ele. Nessa parceria, nós aumentamos o número de turmas, então tinham mais de uma turma. E estas turmas vinham muitos professores, muita gente de talento, muita gente que já estava na área, já tinha um domínio, vamos dizer assim, diferenciado de certas técnicas.
E aí eu comecei vamos dizer assim, fomentar esses professores, né? Fomentar, na verdade, o fomento não era financeiro, mas era dando um suporte, era incentivando. Escuta, o que você acha de montar uma palestra, montar um curso, montar isso, montar aquilo, né? E esses professores, essas pessoas que até então não eram professores, começaram a se desenvolver através da especialização. E aí eu comecei a montar uma equipe. Então foi assim, por exemplo, com a Thaís, com o Fred, com um monte de... Eu ia te perguntar isso, se você fazia ideia, porque é uma coisa também que chama muita atenção, principalmente no evento da PDESP, a gente começa a ver as pessoas nos palcos principais lá e... Sim. E todo mundo já passou em algum momento na especialização e esteve com você. Você faz ideia de quantos desses que são hoje referência passaram? Praticamente 99%. Sabe por quê? A especialização, ele é um divisor de águas na vida profissional, porque o volume de informações é gigantesco. Você não encontra essa quantidade de informações nos cursos avulsos. Por exemplo, vamos pegar, falei da Thaís, ela provavelmente virá aqui no podcast também, né? E, por exemplo, no curso livre de aperfeiçoamento, ela não dá o mesmo conteúdo do que dá na especialização, o Fred também não. Então, eu estou dando a Thaís e o Fred, mas eu vou citar alguns nomes que passaram pela especialização, e uma proposta minha, pessoal, é o desenvolvimento de professores. Entende? Eu sempre acreditei que quanto mais melhor. As pessoas falam assim, mas você está, digamos assim, ajudando a concorrência. Eu falo, mas que concorrência? Está gerando concorrência para você, concorrência, né? Não, eu falo assim, pelo amor de Deus, isso não é concorrência. Isso é, como eu disse, é elevar a régua. E veja, como esse meu pensamento ele foi acertado, porque hoje a gente tem especialização em muitas escolas no Brasil. Em muitas, está crescendo, está indo cada vez para mais lugares. Como eu disse, eu estou indo para 42ª ou 43ª turma. Será que eu conseguiria isso sozinho? Jamais. Sozinho eu estaria na 10ª, sei lá quanto, né? Se muito, né? Porque também tem... E para aguentar esse ritmo, né? Porque veja só, atualmente eu estou dando aula em uma escola e tem outra em outra, então acontece 4, 5, 3 aulas em fim de semana simultâneos. Então, no país todo. No país todo. Eu vi tá em João Pessoa, tá em Salvador, tá em Balneário, tá em São Paulo, no interior de São Paulo. Aonde eu vislumbrei, vamos dizer, essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento para o ensino, não era uma coisa que eu fiz para mim, entende? Para o ensino, foi justamente assim, pegar essas pessoas, as habilidades e competências diferenciadas destas pessoas, ajudar no desenvolvimento e fazer com que elas se tornassem docentes também, para que elas revertessem isso no ensino, para o ensino, né? E então, nesse sentido, eu tive um papel muito importante, porque meu objetivo sempre foi o desenvolvimento de professores. E isso aconteceu, você pode perguntar aí para, como eu disse, 99% dos professores de prótese total de referência foram nossos alunos da especialização e eu tive a oportunidade de pegar na mão de cada um deles também e ajudar nesse desenvolvimento. Mas eu quero deixar muito claro que é até engraçado, eu vejo outras pessoas dizendo assim, apontando para um fulano bem-sucedido, um profissional bem-sucedido, falar, olha, aquele ali é cria minha, né? Eu sempre combati esse conceito. Parece assim, ele só é o que é porque eu ajudei ou porque eu permiti. De forma alguma, né? Eu tenho consciência de que eu pude ser útil em alguma fase do momento de desenvolvimento daquele docente. Principalmente no início, né? Fazer a pessoa despertar o gosto do aprendizado e da transmissão daquilo que ele aprendeu. A pessoa vê um potencial nela que você mostra para ela sem ela ver. E aí eu posso falar porque eu lembro a primeira vez que você coordenou pra gente o congresso, você chegou para mim e falou, olha, tem uma pessoa que vai dar uma demonstração na bancada aqui. É verdade. Mas é a primeira vez, ela tá um pouco nervosa, tal, veio perguntar para mim, né? E aí eu, com a minha delicadeza de sempre, falei, eu não tô nem aí, você faz o que você quiser, né? Problema seu. Problema seu, você faz o que você quiser. E você colocou ela. E aí nós estamos falando de 3 eventos atrás. Foi 2017, acho que foi o primeiro que você organizou pra gente. Então foi 17, 19, pulou 21 pela pandemia, 22. Aí em 2022, essa mesma pessoa estava no palco principal da PDESP.
É verdade, né? Você sabe de quem eu tô falando, né? Sei. A nossa, eu brinco que eu falo que é a Nutella. É tudo de bom. E ela virá pra cá também? Eu não vou falar o nome, Não. assim, faz, né? Sim, pretendo ver também, mas você pode citar, claro, fica à vontade. Eu acho que você tá falando da Bia. Ou não? Tem a Thaís, a Sasha. a Sachinha, ó, tem a Thaís, a Sasha, a Bia. Foram tantas pessoas. A Bia passou também, mas Sasha. É que a Sasha chamou. A Sachinha, Não, é que chamou muito minha atenção porque ela estava muito tensa, né? E esse ano, e para ver como a gente fica de fora e fica prestando atenção. A trajetória da Sasha é muito bonita. Eu admiro muito a Sasha, ela tem que vir aqui. Esse ano. Eu pensei que você estava falando da Bia, desculpa. Tem a Bia, tem que aconteceu. É que a Bia não estava na primeira, mas a Thaís estava na primeira também, é verdade. É que chamou muita atenção por você ter falado, olha, é a primeira, e ela estava muito nervosa, tensa, né? E você vê o nível que ela tá agora, né? Fantástico. E aí eu vi você fazendo É verdade. eu vi você fazendo a mesma coisa com outras pessoas agora. No último evento, de pegar a pessoa e a pessoa tá tensa, poxa, eu nunca falei com tanta gente assim. E você não, vai lá porque é assim mesmo e não... Porque, Fernando, tem coisas que você não tem em escola, você tem que ir fazer, você tem que tremer, você tem que gaguejar e vencer e fazer, né? E como eu tenho a oportunidade de estar à frente, vamos dizer assim, da organização de muitos eventos, eu tenho, vamos dizer assim, de certa forma, o poder decisório, olha, vai esse, vai aquele outro, nada melhor do que utilizar essas oportunidades para dar oportunidade às pessoas, porque ninguém se torna professor ganhando na loteria dos professores. Olha, você ganhou, vai ser professor. Ele tem que ter um estímulo, ele tem que ter portas abertas, ele tem que ter um incentivo, ele tem que ter alguém que dê um certo lastro para ele, né? Que acredite mais nele do que ele mesmo. Acredite. Porque no começo... Sim. Então, veja só, mais ou menos, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas, por exemplo, olha, os nomes que passaram pela especialização e que começaram a dar aula a partir da especialização. E não que a especialização seja mágica, é que a especialização, uma das coisas, além do volume de informações, ela estimula o aluno ao aprendizado. Assim, gostar de aprender e aprender a aprender. Então, isso vira o quê? Uma bola de neve. A pessoa começa tímida, aprende isso, aprende aquilo, a sede de aprender mais, porque vê que aquilo na prática, no dia a dia, é algo fantástico, muda a vida dele. Então, o que acontece? A pessoa começa a se desenvolver, ela começa a correr atrás. Então, a especialização é um start. Então, olha, eu não vou lembrar, eu peço desculpas, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas vamos falar de alguns nomes que não eram antes, né, que não ministravam curso nem nada. Eu vou falar fora de ordem, mas você falou da Sasha. A Sasha, minha querida amiga, eu apelidei ela de Rainha da Fofolândia. Ela é muito fofa, né? Então tem a Sasha, a Thaís, o Fred, o Ângelo, a Érica, a Renata Vano, a Lucimara já dava aula, mas ela dava aula em escola, né? Na verdade, eu que falei para o Oshiro em um congresso, eu falei, Oshiro, tem a Lucimara já dá aula, sim, o que você acha de levá-la para o congresso para dar aula para o pessoal, para os acadêmicos, né? Então a estreia dela, na verdade, foi porque eu havia pedido para o Oshiro, e o Oshiro de pronto falou, puxa, Lucimara, claro, legal. E tem um número sem fim, né? O Santiago Schultz, que deu palestra também no cursão. A Thaís foi Bia, que você citou. A própria Bia. Tem um número assim da prótese total, praticamente todo mundo. E isso eu trago com muito orgulho de ter podido em algum momento ajudar essas pessoas. Mas eu deixo muito claro assim, eu sou contra, como eu estava dizendo, dizer aquela pessoa é cria minha. Ela não é cria minha, ela é cria do próprio esforço, ela é cria da própria força de vontade, do empenho, do estudo. Em algum momento eu tenho orgulho de ter podido ajudar, principalmente abrir portas, abrir os caminhos, porque não é fácil uma pessoa que queira enveredar nesse campo de docência, de dar aula, de ir num congresso, de ministrar alguma coisa no congresso. Não tem como a pessoa chegar e falar, eu quero dar aula aqui no congresso. Tem que ter os meios, tem que ter pessoas que incentivam, tanto incentivar no desenvolvimento, na construção, vamos dizer assim, da palestra ou do curso, na parte pedagógica, didática, né? Isso eu faço muito com as pessoas, né? Incentivo muito dentro da especialização, a gente faz os exercícios para que as pessoas
possam ir na frente durante o curso, voluntário isso, a pessoa vai lá e vai dar uma palestra. Olha, você vai dar uma palestrinha de 15 minutos do tema que você quiser. Você pode falar de, sei lá, de aquarismo, você pode falar de fazer unha, de fazer arroz. O que importa é você construir o raciocínio, ir lá na frente e ter o gosto de falar para as outras pessoas. Vencer, digamos assim, seus próprios limites, a própria timidez. E isso é o start, porque às vezes a pessoa vai lá, por exemplo, vamos supor, se eu pedir para você e dar uma palestra para um grupo de alunos da especialização, você vai se sentir intimidado, você fala, o que eu vou falar desse pessoal de prótese? Mas se eu falar para você um tema que você domina, vai lá falar de gestão empresarial, vai lá falar do que você trabalhou antes, construção civil. Então é um tema que você tem domínio e que você não vai se sentir exposto, porque com certeza você sabe mais que os outros. E aí a pessoa tem as primeiras oportunidades dentro mesmo da especialização. Dessa maneira eu fui desenvolvendo uma equipe, que hoje é uma equipe, eu posso dizer com muito orgulho, que é a melhor equipe do Brasil, disparado em termos de prótese total, por exemplo. A gente tem equipe da ortodontia, ortopedia, tem equipe da fixa, da prótese fixa também. Mas é a melhor equipe, porque eu tive a oportunidade de pegar estes alunos, que acima de tudo são amigos, extremamente competentes, e colocá-los para ministrar dentro da especialização o módulo que ele tem mais domínio. Então a especialização hoje é feita dos melhores profissionais com o conteúdo que eles melhor dominam. Então eu peguei a maioria dos profissionais, dos melhores profissionais do Brasil, com os temas que ele mais dominam, e ajuntei tudo num curso. E esse curso é um curso formal, ele é reconhecido pelo MEC, pelo Conselho Federal de Odontologia. A pessoa, depois de formada, na verdade ela não é obrigada a estar inscrito no conselho, mas um especialista quase que natural tem que... Né, ele vai naturalmente. Ele vai naturalmente, porque para ser um profissional, na verdade, você tem que estar no conselho, isso em qualquer profissão. Enfim, então você acaba, depois de formado, além do volume de informações que é gigantesco, sendo um profissional especialista. Você apresenta o seu laboratório como especialista, você se apresenta como especialista, tanto quanto o dentista é especialista nas áreas que ele cursou, né? Então isso foi um divisor de água muito grande. Vamos dizer assim, as pessoas falam, você fez isso, fez aquilo. Eu acho que o mérito que eu tive neste sentido foi, primeiro, batalhar muito para que este curso ele tivesse, vamos dizer assim, a qualidade que ele oferece. Porque quando ele surgiu, qualquer escola regulamentada, qualquer escola que tenha dado entrada na especialização, pode formatar um curso de especialização. A questão é como formatar esse curso com a qualidade que a gente oferece. Entende? Porque as escolas normalmente dispõem dos próprios professores, que também têm as suas limitações, vamos dizer assim, em áreas, né? Então o mérito que eu tive foi catalisar estes melhores profissionais do Brasil, a juntar num curso. Eu formatei, eu tenho uma empresa, né, que é voltada para cursos, treinamentos, a Prótese Total Treinamentos, e através da Prótese Total Treinamentos eu estabeleci parceria, eu tenho hoje parceria com 14 escolas no Brasil, e levo esses cursos lá. Então veja, a qualidade do curso, dos professores que são reconhecidamente, estão entre os melhores do Brasil, faz com que esta especialização seja eleita por todas as escolas. Toda escola quer ter essa nossa especialização. Pode ter qualquer uma, mas aonde ele vai conseguir reunir tanta gente boa, tanta né? gente capacitada São as referências, né? Nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais. Então o meu mérito foi construir esta equipe, levar a especialização para o Brasil, porque esse foi um empenho meu que eu sempre tive. E eu acho que o mérito maior que eu tenho nesse sentido é a formação dos professores. Abrir as portas e ajudá-los a se tornarem professores. Mas assim, dando a oportunidade, porque os professores, como eu disse, o mérito é deles. Não sou eu que chego lá e falo, olha, você vai ser professor. A pessoa tem a vontade, eu dou as condições para isso, o norteio. Só para se ter uma
Vou falar da Thaís, né? Eu falo muito, você tem que me guiar. Vamos lá, é isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu com a Thaís, que é uma amiga muito, muito, muito especial, muito querida. É uma irmã que a gente tem, né? E extremamente capacitada. Eu reputo ela como uma das melhores professoras entre professoras e professores, né? De prótese total do Brasil, né? Enfim, ela é muito especial em todos os sentidos. Mas aconteceu assim, ela era aluna da especialização, eu estou tomando essa liberdade porque ela conta, né? Ela entrou como aluna da especialização e durante a especialização e tudo mais, eu falei, Thaís, por que eu vi o potencial dela, uma pessoa extremamente capacitada, inteligentíssima, e falei assim, Thaís, vamos montar uma palestra sua aqui? Ah, não, porque não sei o quê, porque ela ajudava o Alexandre, né, que é protético, dentista, professor universitário, e ela ajudava ele nos cursos. Mas só ajudava, né? Não falava, não, né? Falei, por que você não faz uma palestra, Thaís? Vamos montar, não sei o quê. Você vai dar palestra para os seus amigos aqui, para a própria turma, né? Aí ela pegou e montou sobre um tema lá, até eu sugeri o tema, perguntei o que ela queria falar, ela montou a palestra. Aí ela falou, você vai corrigindo alguma coisa? Eu falei, não, eu vejo aí, tudo bem. E eu tinha que montar umas coisas, umas aulas também, então ela estava dando a palestra, eu fiquei de lado, escrevendo no computador com papel do lado, fazendo algumas anotações, né? Para uma performance dela melhor, algumas dicas, de toda a natureza, né? Fui escrevendo, não sei o que, né? Ela nem percebeu. Aí quando terminou, ela falou, o que você achou? Eu falei, achei legal, mas você nem pôde prestar atenção. Eu falei, não, prestei. Fiz umas anotações aqui que eu vou passar a limpo. Ela catou e não deixou passar a limpo. Tinham 3 páginas de anotação, né? Aí ela falou, não, eu quero ver essas anotações e tudo. Eu falei, mas tá um garrancho. Não tem problema, eu decifro. Levou embora e viu lá, tinha coisas, né, que eu não sou dono da verdade. Provavelmente ela aproveitou umas e descartou outras. Passado isso, eu falei, bom, Thaís, vamos alçar voos maiores? Está na hora de você dar uma palestra fora daqui, né? É claro que eu sabia da capacidade dela, não ia fazer isso com qualquer pessoa. Falei, está na hora de você dar palestra fora daqui. Ela falou, vou desenvolver, vamos ver, assim, uma outra escola, né, para pessoal da graduação, não da especialização. Eu falei, não, deixa comigo. Passou um tempo, Fernando. Olha que amigão que eu sou, né? Que cara legal que eu sou. Passou um tempo, eu falei assim, Thaís, eu pus você para dar palestra no congressão da PEDESP. Porque eu fazia a grade da APT, né, na época. Falei, pus você para pôr, já pensou, não sei o quê, eu vou lá, eu tiro de letra, põe 2 palestras, sabe, brincando, né? Eu falei, não, é sério, eu pus você. Tá bom, não sei o quê, claro, ela não acreditou, né? Ficou por isso mesmo, ela não acreditou, eu falei, tá bom, né, eu falei, eu informei, né? Minha parte eu fiz. Minha parte eu fiz. Um belo dia, ela tá lendo a revista da PEDESP, lá no laboratório dela, abrindo, de repente ela olha, tá a foto dela. Porque antes eu tinha conversado com o Alexandre Oliveira, o esposo dela. Eu falei, Ale, eu vou pôr a Thaís para dar uma palestra, vai ser a primeira palestra dela, a segunda na vida, né? A primeira palestra dela já logo no congressão, ou seja, no principal evento de prótese do Brasil, né? Aquele volume todo de importância, naquele vulto todo. Eu falei, Ale, eu vou colocar ela lá. Se acontecer dela ficar nervosa, travar, o que seria natural, você fica junto lá, você toca a palestra, você dá a retaguarda. Eu falei, não, deixa comigo que eu faço. Mas não contei para ela. E depois que me contaram, ela estava lendo, de repente ela viu a foto dela, o tema da palestra, a palestra, tudo, disse que ela ficou verde, azul, ela surtou, ela ligou para mim, Walker, você é louco? Você é retardado? Como é que você faz um negócio desses? Falei, Thaís, agora já foi, agora eu te avisei. Eu falei para você, você não acreditou? Tá na revista, então agora corre atrás. Ela foi, se saiu muito bem. Claro, no começo a gente treme, todo mundo passa por isso, é normal, né? E igual eu fiz com ela, eu fiz com outras pessoas, só que não no congresso logo de cara. Mas eu sempre canalizo as pessoas que têm potencial e que querem, né? Não é para qualquer um, a pessoa tem que ter o devido, digamos assim, empenho e merecimento. Mas você é testemunha disso. Eu utilizo a Clássico como também o stand da Clássico no congresso, parte dele é um berçário de professores. Como você mesmo citou a Sachinha, né? É um berçário de professores. Então, esse mérito eu tenho de ter lançado muitos professores.
Mas eu repito, eu não sou pai destes professores. Não, eu fui... Não, é que eu sempre combati isso. Aquele é cria minha. Eu acho isso um desrespeito. Ele é cria do próprio empenho. Até se você fosse tão bom mesquinho. Assim, se fosse tão bom, você pegava qualquer pessoa e transformava, e não é, né? Não é Você assim. tem algumas centenas de alunos. Agora, o que eu digo, Fernando, para todo mundo é assim, dar aula está ao alcance de todo mundo. Dar aula com qualidade, dar aula com lastro científico está ao alcance de todo mundo. Entende? É só ter uma metodologia, um método de desenvolvimento e tudo, e todos têm a oportunidade, têm a capacidade de fazê-lo. E eu sempre digo, se você tem um raciocínio normal, no caso, por exemplo, de prótese, e as mãos te obedecem, você consegue fazer qualquer coisa, na verdade. Você pode tocar piano, você pode ir para a lua, vai depender do teu foco, do teu estudo, do teu empenho. Agora, o que me entristece muito e me preocupa muito é que a internet deu voz a todos os níveis de informação, né? Então, a todas as... E na internet tem muitas informações que são extremamente equivocadas. Muitas pessoas se revestem de professores porque acham que professor é assim, se eu estou dando aula, eu sou professor. Isso, dar aula não te torna um professor. É a qualidade daquilo que você transmite que te torna um professor. Entende? Porque falar na internet qualquer um pode falar. Sim. Eu posso pôr o meu cachorrinho lá, ele começar a latir, ele está falando na internet, né? Enfim. Então, o que acontece que me preocupa muito é o fato de que hoje tem muita gente despreparada, tem muita gente revestida de professor, tem muita gente sem conhecimento, sem lastro científico, ministrando cursos, vendendo cursos, passando informações como verdadeiras, quando a gente vê que é muito equivocada. Eu não sou contra as pessoas darem aula, eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu sou um dos maiores incentivadores e repito, um mérito que eu tenho o orgulho de ter, né, é o de ter lançado uma quantidade gigantesca de professores de qualidade, você entende? Só que a internet, as pessoas não estão tendo filtro. A pessoa faz um curso, 2 cursos e já sai ministrando aulas sem ter capacitação para isso e transmitindo informações erradas. Então, você que quer dar aula, você que quer se desenvolver nesse sentido, você tem toda a chance de fazê-lo, mas faça com qualidade. Invista em conhecimento antes de investir em marketing. Muita gente tem uma maquiagem muito bonita, mas não entrega o que promete. Então é assim, todo mundo tem o direito de se tornar um professor, de se tornar uma pessoa, um líder de opinião ou coisa assim. Desde que você faça isso com consciência, com profissionalismo e, acima de tudo, com responsabilidade. Nós estamos numa área de saúde, então não existe uma informação mais ou menos certa. Ou ela é correta, ou você compromete a saúde das pessoas. Então tenha esta responsabilidade. Acima de tudo, invista em conhecimento, depois você investe em marketing. E o conhecimento, ele traz o marketing. E o marketing, por si só, não traz conhecimento. Desculpa. Caramba, não, demais. Né? Falar assim, né? Não, mas eu acho válido, realmente. Eu vejo que a especialização é um caminho, mas eu percebo uma certa resistência de algumas pessoas, falar, demora demais, o que eu vou aprender lá que não tem? Sim. E aí eu tive a oportunidade de visitar turmas de especialização na Unifaz e aí você vê profissionais enormes que foram professores de muita gente. Que estão lá fazendo. Que estavam lá sentados. Sim, né? Sim. E eu tomei um susto, eu achei que estava dando aula. A Shirley, por exemplo. A Shirley, eu cheguei lá, eu achei que ela estava dando aula. Então, e ela falou, não, eu estou estudando. Eu falei, mas como assim? Aluna. A Shirley dá aula de alto nível há muito tempo. Lá como aluna. E ela estava lá como aluna, ela fez a especialização. Sim. Então, para quem aliás, uma aluna extremamente dedicada, claro que ela já era muito capacitada, mas não faltou nenhuma aula, extremamente dedicada. E em cada aula ela saía com uma bíblia de informações que ela escrevia e tudo mais. E como eu disse, a maioria, 99% dos professores de prótese total passaram pela especialização.
ou não eram professores, se tornaram depois, e muitos já eram professores. A gente está falando do José Vicente, lá de Brasília. Vicente, então, um abraço para você. O Vicente já dava aula há muitos anos e tudo, ele foi da primeira turma e sentou lá como aluno, humildemente, como todos os outros, né? E então, o Fernando, a especialização é um grande divisor de águas. E aqueles que acham que não vão aprender nada, devem se mirar nestas pessoas que hoje são referência e entre nós, professores de especialização, nós frequentamos as aulas uns dos outros. A gente troca muitas informações. Por quê? Porque a gente precisa reciclar, né? Eu aprendo muito com ex-alunos. Muitas vezes eu estou sentado numa sala de aula e um ex-aluno, vamos dizer que hoje é professor, chega para mim e fala, que legal, você veio aqui dar uma força. Não, eu vim aprender, você estudou coisa que eu não estudei, entende? Você está falando de coisas que eu não tenho domínio, então eu vim aprender. A maioria das vezes eles não acreditam, mas podem crer, né? Eu tenho um domínio de certa quantidade de informações e eu não tenho de outra, né? E essa troca é muito rica. E a nossa equipe, em todas as áreas, ela é fantástica. Somos amigos, todos imbuídos da mesmo objetivo, né? Minha vida toda foi voltada para a docência. E o começo foi muito difícil, porque eu não tinha penetração, porque não existia, não era assim comum você sair e dar cursos. Eu fui dos primeiros consultores de empresa remunerados, na verdade, na área de prótese total, porque ninguém dava bola para prótese total, entende? Então teve, por exemplo, o Tomás, tive eu. Então nós abrimos, na verdade, este nicho de mercado. Hoje as empresas têm os consultores, mas antes não. Antes era assim, a minha esposa, que está aqui presente, ela me ombreou em todas as coisas, né? E ela me perguntava assim, mas você vai dar aula de graça? Você vai dar aula, você vai pagar a passagem para isso? Você vai pagar a hospedagem para... Eu falei, não, mas eu preciso, porque é uma maneira de eu ter penetração, é uma maneira de desbravar esse mercado e tudo, né? E às vezes a gente passando dificuldade financeira e eu gastando dinheiro para dar aula, né? E às vezes os outros cobrando, pegava o dinheiro, né? Então, o panorama antes era muito diferente do que agora. Ela tá concordando ali, você toma cuidado, ela vai começar a lembrar das coisas. Melhor, né? Melhor não falar muito, mas assim, a gente passou muita dificuldade, sabe? As pessoas falam, que bonito, que bacana. Não, nós passamos muita dificuldade. Hoje, quando uma pessoa é convidada assim, para fazer parceria com uma empresa, ela não sabe o que era no passado. Então, eu fui pioneiro em muitas coisas, sabe? É uma das vantagens de ser mais idoso, né? Mais velho um pouco. Então, eu fui pioneiro em muitas coisas mesmo, que as pessoas acabam não sabendo, nem tem, né? Mas, por exemplo, eu peguei a Associação dos Protéticos Dentários. Quando eu entrei na associação, era na segunda gestão do Pedro Alves Ferreira. Era no subsolo de uma loja de calçados lá na Paz de Barros. Era o subsolo mesmo, era um porão, na verdade, né? Eu, com essa minha alturica toda que eu tenho, se eu esticasse o braço, eu punha a mão na coluna. A mesa, para vocês terem uma ideia, era uma mesa tipo de fazenda, aquelas mesas cheias de farpa, e a gente punha uma toalha de plástico em cima. Era uma mesa comprida e o banco, imagina que ia ter as cadeiras que tinha de prótese, era aquele banco inteiriço, sem encosto, que todo mundo sentava. Aí assim, se eu fosse dar o curso, o presidente, o vice, um varria, o outro fazia o café e eu não, para não transpirar. Aí quando o outro ia, eu ia varrer, a loja era assim, os vidros eram quebrados, a gente não tinha dinheiro para trocar o vidro, imagina, secretária era impensar, telefone era um luxo impensável também. E aí tinha um farol, na descida da Paz de Barros ali, tinha um farol, que quando o farol abria, ninguém ouvia o que o ministrador estava falando. Por sorte o farol era demorado, então quando tinha o farol parava, a gente falava, acelerava lá. Quando o farol abria, tinha que aguardar. Eu entrei, na época, o Durval Januzzi, um ícone da prótese, um dos baluartes da prótese já falecido, né? E no mesmo dia o Paulo Malta, né? Eu tinha lá, sei lá quantos anos, eu devia ter uns 19 anos, mais ou menos, né? 18 para 19 anos, né? A Cida, minha esposa, foi diretora do departamento social, né, amor? Social, também lá.
E era tudo na raça, na unha. Eu fui diretor do departamento da revista da APDESP, que na época era Jornal da APDESP, do terceiro número, né? No terceiro número eu fiz entrevista com o Chiro, com o Gervásio, que eram meus professores. Então eu peguei muita coisa do início. As grandes mentes da prótese, as grandes pessoas, eu convivi por conta do meu pai, que meu pai fazia parte desse meio, né? Os primeiros congressos. Eu participei de congressos como congressista, e as primeiras palestras que eu dei também, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma salinha emprestada no Congresso de Odontologia. Fernando, literalmente, é onde acabava o carpete. Acabava o carpete e tinha uma salinha, eram os protéticos que ficava lá emprestado e, ó, vocês têm essa salinha, faz o que você quiser, entende? A gente era... E que já era um ganho, já era uma conquista. Hoje, quando o pessoal vai num congresso, e é por isso que eu fico indignado quando o pessoal fica reclamando da APDESP, que a APDESP é isso, que a APDESP é aquilo. Gente, para a profissão a APDESP é tudo. É tudo, não só a APDESP. Outras entidades, no Brasil, naturalmente, outras entidades trabalharam muito. Mas no âmbito do estado de São Paulo, e se pode dizer pela importância no Brasil, a APDESP é tudo. Ela é a principal responsável pelo grau de desenvolvimento que a prótese tem. E o desenvolvimento em tudo, desenvolvimento social, conceitual, técnico, científico. Então eu fico indignado. E o que é pior, as pessoas que criticam são aquelas que não fazem nada. Mas isso é habitual, né? Sim, mas se eu dissesse assim, se você, olha, eu fui lá na APDESP, tentei ajudar, ninguém quis. Tudo bem, eu até teria moral para falar alguma coisa, mas isso não acontece. Nós estamos ávidos, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Se a APDESP parar, nós vamos retroceder, e eu repito e falo isso, e o desenvolvimento que é para a gente ter em 10 anos, nós vamos levar 30, por exemplo. Né? Então, as pessoas têm que tomar consciência da dimensão social que ela tem para a própria profissão. Você tem que sair do mundo, daquelas 4 paredes do seu laboratório, você tem que sair da sua bancada, da sua cadeira e fazer alguma coisa pela sua profissão. Ah, mas eu vou dar o que para a minha profissão? Tudo que você oferecer de ajuda para a sua profissão, você está oferecendo para você. Porque se hoje, eu repito, nós temos o que temos, é porque outras pessoas se doaram. Então, eu faço questão de poder, né, esse meu trabalho junto à parte científica, Fernando, um incontável número de coisas que a gente faz e que é bastidores e que as pessoas não ficam sabendo, e inclusive junto às empresas, desenvolvimento, consultorias gratuitas, enfim, né? As pessoas não ficam sabendo, mas eu vejo isso como uma obrigação de devolver à minha profissão parte do que ela me dá. E se ela falar, mas não me deu nada, então aí aumenta a minha responsabilidade de poder fazer alguma coisa. Entende? Porque eu faço parte dessa profissão. Então eu tenho que melhorar essa profissão para os outros, para mim, para todo mundo. O que seria do mundo, desculpe, né, mas o que seria do mundo se você ficasse em si mesmado só se preocupando com você? Não andaria. Não andaria. Eu enfim, já falei, repito, eu tenho uma visão muito parecida. Eu acho que cada um de nós, né, tanto empresas quanto a comunidade científica, quanto os profissionais, quanto as associações, as escolas, somos todos parte de um único ecossistema. Sim. Que só vai se fortalecer e crescer com todos remando para o mesmo lado. Eu citei empresas que eu não considero, são concorrentes, porém não inimigas, eu não quero o mal delas, eu não quero... Porque, para mim, não é vantajoso o mercado reduzir. Vamos imaginar que o mercado reduz em opções de produtos, ela reduz em eventos. Por que alguém vai entrar numa profissão que não tem o mínimo de estrutura? Exatamente. Aí o profissional pode pensar, mas quanto menos protético, melhor. Não, é pior. Porque as empresas vão parar de investir quando não tiver mercado. As associações vão deixar de existir. Os produtos da Clássico, eles... progrediram muito, eles se desenvolveram bastante desde o início. Sim. Por que eles se desenvolveram? Porque tem concorrência. Sim. Senão, para que você vai gastar dinheiro e investir? São duas coisas, né? A concorrência e eu tenho um mercado. Você tem um mercado. Se você tem um mercado que se param de formar, se
técnicos, por exemplo. A profissão deixa de evoluir, as pessoas vão deixar de ter interesse em fazer parte. Então Sem eu, dúvida. como profissional, posso pensar no primeiro momento, melhor, menos concorrência para mim. No curto prazo, sim. Mas no médio e longo, ninguém mais vai investir na tua profissão porque já não é mais satisfatório. Eu vou buscar, eu vou passar, por exemplo, para mercados maiores. Essa visão que você está passando, eu pergunto, os protéticos em si, eles são concorrentes ou são colegas? Do ponto de vista comercial, você pode dizer assim, não, eles são concorrentes porque a gente disputa o mesmo mercado. Mas eles não são concorrentes predatórios. Não, eles são colegas porque... São colegas, eles e a são gente se ajuda. Codependentes, a gente se ajuda. Por exemplo, quantas vezes tem um colega que fala assim, ó, tô com uma dificuldade em tal coisa. Você, claro que eu ajudo. Claro. E eu já fui ajudado muitas vezes também, né? Isso daqui não é a canequinha do Jô, é a canequinha da classe, que para nós tem um valor maior. Tem e as pessoas vão acabar perguntando, o que tem nessa caneca? Tá tomando com muito gosto, né? É fake, já acabou faz tempo, ó. É um pouquinho de café, mas depois eles editam. Então, Fernando, mas olha, a profissão é maravilhosa, ela está crescendo, está se desenvolvendo. Hoje está descortinando novas possibilidades com o fluxo digital. Existe muita dúvida em relação a isso. Mas o fluxo digital vai se perder a qualidade do profissional, a coisa vai massificar, a estética fica prejudicada, não sei o quê. Eu acho que nós já passamos por isso inúmeras vezes. O que muda é a ferramenta, às vezes a qualidade do material, e muda para melhor. Mas eu vejo o seguinte, o fluxo digital, que todo mundo está embarcando, e eu não sei se a Clássico já está com vistas nisso, né? Mas é muito provável. Então, o que acontece? O fluxo digital é uma ferramenta. Então, se o protético é um bom protético, vamos chamar no analógico, né? Que é não vou nem dizer que seja uma antítese, mas vamos lá. A gente tem o analógico e agora o digital. Se o profissional é bom e é criterioso no analógico, ele vai ser bom e criterioso no fluxo digital. Sem dúvida. Mas na prótese total, que é a minha área, ele não está desenvolvido, assim como outros não estavam em outros segmentos. O fluxo digital, ele nasceu pronto na fixa? Não. Hoje a fixa, né, vamos dizer assim, ela é extremamente privilegiada, é uma realidade, não se retorna, não se volta atrás. E eu sou adepto a todo tipo de desenvolvimento, a todo tipo de tecnologia. Eu me lembro quando a Cuser entrou no Brasil com resina foto para prótese fixa. A gente achava assim, o pessoal achava, isso é um absurdo, imagina, olha o investimento desse equipamento, é quase o preço de um carro, né? Não era, mas enfim, protético para comprar antes, naquela época, comprar um recortador de gesso já era um progresso enorme, né? Contar uma história, meu pai, quando ele começou na profissão, era comum, não era mentira, era comum. Os equipamentos eram caros, o protético, ele era um subvície contra quase, era uma subespécie, ele não tinha reconhecimento social, profissional, não tinha nada. Então era tudo muito difícil. Então eu perguntei para ele, mas pai, o senhor não tinha recortador de... Não, quase ninguém tinha. Mas como é que vocês se viravam? Olha só, ele falou, lá no fundo do quintal, onde ele tinha o laboratório, isso era comum. A gente tinha um muro chapiscado, né? Fazia um chapisco no muro, e a parte maior do gesso, e os dentistas põem um monte de gesso, a gente molhava no balde, esfregava na parede e tirava a maior parte. Depois você ia com uma grosa e ia desgastando, né? Aquele instrumento para desgastar a madeira. Ia com a grosa e depois com a lima. Você fica pensando, gente, é insano um negócio desses, é insano, pelo amor de Deus. Mas era o que se tinha na época, né? Então o progresso foi acontecendo, foi desenvolvendo. E o progresso, ele sempre vai acontecer e deve acontecer, a gente não pode estagnar. Então, na época, o que era a resina foto, ela representou um avanço muito grande. E hoje a resina foto já não tem nem tanto impacto assim, né? Cerâmica era uma coisa do outro mundo, um forno de cerâmica Bravac, que hoje é extremamente rudimentar, aqueles da época, era uma tecnologia da NASA, né? Então, Fernando, eu vejo assim, a tecnologia existe. O que não pode deixar de existir é o conhecimento. As pessoas falam, não, mas hoje o cara vai ser cadista. Não, ele pode ser um cadista, mas ele tem que ser protético. É mais fácil você transformar um protético em cadista do que um cadista em protético. Até porque o cadista vai entender do projeto, isso é uma discussão recorrente, né? Sim. Mas ele não vai entender das funções, né? Quer dizer, ele não vai entender a parte
fisiológica da Não coisa, tem né? como. Ele não vai entender sobre uma oclusão, enfim, ele não tem conhecimento nenhum. Então, colega que tiver preconceito com relação ao fluxo digital, ele não é excludente para o analógico. O analógico não vai deixar de existir. Só que os dois vão conviver. Uns oferecem certos benefícios, outros oferecem benefícios parecidos, mas de maneiras e formas diferentes. Então, quando me perguntam, eu falo, olha, já estou colocando, estou introduzindo as noções de fluxo digital nas especializações. E essas noções vão se transformar em breve em algo mais aprofundado, em parceria, porque o problema é custo hoje em dia, né? Sim. O problema é custo de equipamentos e tudo. Mas sempre, 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 o desenvolvimento tecnológico é bem-vindo. É evolução natural, né? Evolução natural. Para passar da carroça para o carro era um absurdo, sim, né? Ninguém entendia. Mas algumas coisas aí ao longo da conversa me chamaram a atenção e a primeira coisa, você falou bastante sobre o engrandecimento da profissão, as pessoas estarem mais próximas dos entes. Perfeito. E a facilidade que a rede social deu para se disseminar, às vezes, um conhecimento equivocado e as pessoas não terem o canal correto, não irem no canal correto buscar informação. Foi por isso que você tem colocado tanto empenho em estar próximo às associações e de estar hoje à frente de 4 associações, se não me falha a memória, aí, como diretor científico, é para disseminar isso, é para tentar levar mais próximo das pessoas nos seus estados um local onde eles possam buscar informação de qualidade e a partir disso você trazer as pessoas para próximo da associação. Legal essa sua abordagem, né? Eu sempre tive junto das associações, sim, né? E como eu tenho uma empresa e essa empresa promove os cursos e ela é gestora das especializações, lembrando que as especializações não são minhas, são das escolas, eu montei a equipe, tenho o produto e as escolas preferem nosso produto pela qualidade que oferecem. Mas eu sempre tive junto das entidades, desde meu início de profissão, eu sempre tive com as entidades, né? Fernando, eu não sou contra o ensino à distância, eu não sou contra estes cursos online. Eu acho assim, eles têm uma linguagem e atendem até uma necessidade. E os cursos presenciais têm outra linguagem e atendem complementam, um complementa ao outro. Então, veja, o curso presencial, ele sempre é mais completo do que o curso online. Porém, o curso online, ele é mais viável e até mais democrático, porque as pessoas que estão longe ou as pessoas que não têm condições financeiras de se deslocar, hospedar, ficar ausente, tudo podem fazer. Então, as duas coisas devem conviver. Da mesma forma que o analógico e o digital, ou seja, o curso presencial e o curso online, eles devem existir. O problema é que está havendo uma exploração desenfreada dos cursos online. Porque qualquer um pode dar curso, ele é democrático. Sim. Entende? Amanhã se eu falar assim, olha, eu vou dar um curso de exploração lunar. Eu ponho lá, faço marketing, se eu vou entregar o que eu prometi é outra história. Aí o papel da associação seria estar próximo, porque eu imagino me colocando aí, fazendo o papel do protético. Eu estou numa região, porque em São Paulo é muito fácil. São Paulo a gente tem uma gama de profissionais. A oferta é muito grande. A gente tem aí uma quantidade de cursos sendo realizado nesse momento absurdo. Sim. O que ele quiser estudar, ele vai ter com alto nível. Sem dúvida. Mas a gente conhece, outras regiões são diferentes. E muitas vezes ele, para fazer um curso, por exemplo, alguns professores você citou, quero fazer um curso com o Fred, com a Thaís. É difícil. Ele não consegue vir para cá. A gente vai para lá. Então, a partir do momento que você tem, além das especializações, que é uma coisa de longa duração, você, através das associações, conseguir levar esses profissionais para lá... Eu vou te dar um exemplo, você falou da APDERN, né? Associação dos Protéticos Dentários do Rio Grande do Norte, que fica em Natal. A APDERN lá, a gestão da APDERN é feita por profissionais abnegados e quem está à frente da associação, o grupo, a equipe, por incrível que pareça, é quem não precisa. Quem não precisa, por quê? Porque eles têm o acesso à informação, eles podem sair de lá, eles têm condições financeiras para viajar e tudo. Então por que eles estão à frente? É por vaidade? Não.
Não é por vaidade, é porque eles têm essa possibilidade, mas eles pensam no coletivo. Então, eu estou com eles, na verdade, fui gentilmente convidado para assumir o departamento científico, pelo network que eu particularmente tenho, né? Como você falou no início lá, a gente conhece muita gente. Irritante. Né? É irritante, né? Irritante para quem está ao lado. Para mim é não. muito prazeroso. Para mim é muito prazeroso. A única vantagem, a gente não precisa entrar aqui, por favor, não entre em detalhe, a única vantagem de parar tanto é que não dá tempo de chegar no café. É a única vantagem. É verdade. Essa fica para a próxima, para explicar do café. Essa fica para a próxima. Não vai ficar para a próxima. O Fernando me deve um café há mais ou menos 6 anos. E ele escapa de todas as formas para não me pagar o café. O café que ele me deve é o café que ele tem que sair e comprar e pagar. Não é o café que tem no stand da Clássico, não é o café que tem aqui. Esse não vale. É o que ele tem que pagar do bolso dele. Ele não paga. Mas, enfim. Então, o que acontece? As pessoas que estão à frente das associações, que fique muito claro isso, são as pessoas que não precisam. São as pessoas que têm acesso, são as pessoas que não dependem da associação ou dos benefícios da associação para ter o acesso àquilo que eles oferecem. Estas pessoas têm clareza da importância e do papel que elas desempenham para oferecer àqueles que não têm acesso. Porque você pega a diretoria da APDESP, vamos dizer assim, a diretoria da APDESP. Alguém da diretoria precisa da APDESP para ter acesso às coisas que a APDESP oferece? Não. Então, eu estou lá, eu preciso disso? Eu não preciso, eu tenho a equipe toda, entende? Vamos dizer assim, vamos pegar na Total, na Fixa, eu tenho uma equipe enorme de professores que são referências. Eu ligo para eles, posso ir no seu laboratório? Eu não preciso disso. Então, aqueles que precisam são os que normalmente não enxergam a necessidade que tem, na verdade, às vezes a pessoa não entende que ela precisa. Quando, numa especialização, o que eu vou aprender lá? Não tem noção do quanto ele vai aprender. E às vezes a gente não tem noção do quanto a gente não sabe. Por exemplo, eu tenho clareza do quanto eu não sei, porque quanto mais eu estudo, mais eu vislumbro o que eu não sei, o que eu devo correr atrás, né? Mas assim... muitos falam, isso eu já sei fazer, eu vou lá montar dente, eu já sei. Não sabe. Com base científica, se você não estudou, não sabe. Não entra, não vem por osmose, não vem no raio de sol o conhecimento. Eu acho que aí também tem algumas coisas que eu falo muito, já falei aqui algumas vezes. As pessoas têm que começar a entender a importância de estar no lugar certo, a importância, o peso que o ambiente tem para o seu desenvolvimento. Então, quando você sai do teu laboratório e vai fazer uma especialização, além do conhecimento científico, além da capacitação técnica que você vai ter, você vai conviver com seus pares, sim, você vai ter uma troca ali que vai ser muito grande, experiências. Você vai trocar experiências, você vai ter pontos de apoio para o dia que você tiver uma necessidade, você tem um colega para te ajudar. É fato. Pode surgir uma oportunidade, porque você acabou de falar que os professores todos fizeram especialização. Sim. E aí você pensou as pessoas que tinham potencial. Então, aquilo pode se transformar em oportunidade, você pode conhecer um sócio, você pode vivenciar tanta coisa. Exemplo, tem muitas pessoas com laboratórios gigantescos, por exemplo, que fizeram especialização. Eu vou lembrar, por exemplo, o Clélio, lá do Laboratório Clélio de Minas, que é um laboratório gigantesco. O Adércio, lá de Curitiba, por exemplo, eles fizeram especialização. E as pessoas que estavam juntos se beneficiaram muito, por exemplo, das informações administrativas. Cara, como é que você faz tal coisa? Como é que você gerencia isso e aquilo? Então, o network que você desenvolve, e olha, especialização, os alunos viram família. Segundo módulo já é uma família. Sim. E não perde o vínculo. Né? Além de que a gente tem um grupo de especialistas, que aí vira assim esse grupo de WhatsApp dos especialistas, aí a troca de informações e é de tudo, né? As pessoas falam qualidade do motor, como é que conserta tal coisa, como é que você gerencia o motoboy, polimerização, então vira cada vez mais um manancial de informação. Imagina você ter a informação de qualidade ao seu alcance a qualquer momento. A qualquer momento. Porque quando você está num grupo de 20, 30 pessoas ali, tudo que você for passar, alguém já passou. Sim. Tô com um problema. E aí parte desde a questão técnica, como você falou, até gestão, até como, tô com um problema. Eu citei o nome do Adércio. Um abraço, Adércio.
O Aderce tem um laboratório enorme, né? Em Curitiba, e tem uma filial lá em Balneário Camboriú mesmo. Eu me lembro no curso que alguém estava conversando e ele falou, não faz isso que eu já fiz e quebrei a cara. Quanto não vale uma dica dessas? Entende? Você não vai quebrar a cara, você não vai perder dinheiro, você não vai, entre outras coisas. As pessoas têm que entender isso. Eu, como sou rato de curso, eu gosto muito de estar em ambiente assim, eu posso afirmar que o ganho que você tem, às vezes não, com certeza é muito maior do que única e exclusivamente, que é o essencial ali, que é o ganho de conhecimento, o ganho científico. A vivência ali vai te dar uma bagagem muito maior e uma série de coisas. A evolução é muito maior, né? Aliás, você falou, né? Você é rato de curso, você tem essa clareza, essa visão, e eu quero deixar registrado aqui, deixar claro que pelo perfil do Fernando, né? A Clássico tem uma sala de cursos muito bem montada, né? Na sede da Clássico, muito bem montada, muito bonita. E no congresso da PDESP, o stand da Clássico promove muitos cursos, muitas palestras, na verdade, né? E isso é por iniciativa do Fernando. A questão das palestras, né, do congresso, foi uma conversa nossa há 3 congressos atrás, congressões grandes atrás, né? Eu falei, Fernando, vamos fazer? Ele, não, vamos, né? Você sempre esteve aberto a esse tipo de atuação, de ação. Então, para a empresa, para a Clássico, manter aquela sala de curso, na verdade, é só gasto. Ela não ganha nada com aquilo. Mas qual é a preocupação da empresa, e isso vem mérito seu, né, também, principalmente, fazer a diferença. Não é ser uma empresa que só queira vender. Então ela quer fazer o quê? Ela quer contribuir com o desenvolvimento, contribuir com o aprendizado do seu consumidor, para que ele tenha clareza, discernimento em utilizar os produtos bem feitos, as técnicas. Essa crença, isso, Walker, é muito bacana. Essa crença aí é uma coisa da cultura da empresa. Você citou um pouco atrás o Dr. José. Isso. Dr. José Barros, fundador da Clássico, que por muito tempo ele estava ali ajudando com material. Eu acho que você tem uma característica da empresa que eu aprendi também lá, foi isso, né? Isso, talvez a minha contribuição aí tenha sido retomar alguns relacionamentos, mas faz parte da construção da empresa isso, de acreditar que a empresa só vai ser grande e próspera se eu tiver um mercado grande e próspero e eu tenho que contribuir de alguma forma. A gente acredita muito nisso, sempre agora a gente tem na nossa sala de curso, tem no congresso, quem olhar lá vai ver a frase de transmitir conhecimento e evoluir. Sim. É uma coisa que a gente acredita, é um mantra dentro da empresa, então a gente foca muito em conteúdo científico, ainda que isso não reverta em questão econômica. Muitas vezes a gente promove, a gente fala de temas que não tem relação nenhuma com o material da Clássico. Inclusive dentro da sala de curso, a gente recebe outras empresas do setor para dar treinamento lá, porque a gente preza pelo enriquecimento do conhecimento científico. Mas veja, essa recíproca da empresa para com a profissão, para com a prótese dentária, esta recíproca, esta consciência é a consciência que falta em muitos profissionais. Porque, veja, você está devolvendo, está te custando dinheiro isso, não está te trazendo um benefício financeiro direto. Você, para montar aquilo, custou dinheiro, você teve que explicar lá para a diretoria o porquê, você tem o ganho conceitual, mas você só tem gasto. Então, o que acontece? A Clássico, a empresa, está reciprocamente devolvendo para a profissão parte do que a profissão dá para a empresa. O técnico não tem esse conceito, o técnico é muito extrativista. Mas eu acho que faz parte, aí eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo de conscientização, eu acho que as empresas têm que participar desse movimento. Sim. Uma das coisas que nós queremos aqui com a criação desse podcast é tentar levar aos profissionais algo além do científico. Sim. Né? Aí sim é a forma do Fernando contribuir, porque eu me sentia um pouco incomodado de ter todo esse movimento e por não ter conhecimento, não ser técnico e tal, eu me sentia falhando nesse ponto. De que forma que eu posso contribuir? Então nós criamos isso com algumas expectativas. Então nós temos aqui, queremos levar para o profissional outras visões,
que eles possam conhecer um pouco da história da profissão, como você fez hoje, um pouco dos profissionais que podem ser fonte de inspiração, um pouco de empreendedorismo, gestão, que aí eu posso contribuir de alguma forma, falar sobre marketing, sobre vendas, sobre saúde física, saúde emocional, tudo que puder melhorar para o profissional, para que ele possa evoluir de alguma forma, que ele possa ter uma vida melhor. E aí, de novo, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, que ele possa crescer. No âmbito familiar, no âmbito social. Então a gente quer trazer isso. O que a gente puder fazer para ajudar de alguma forma, de trazer conhecimento, trazer informação, abrir esse canal para que as pessoas possam vir e contar um pouco do que está sendo feito, nós vamos fazer, porque é nisso que a gente acredita. Já ganhamos o recorde aí, provavelmente pela cara da produção, que foi o podcast mais longo da história. Mas depois eles editam, fica 15 minutos. Vai ficar só 4 horas e meia. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Pois não. Porque, aliás, duas. Né? Tem uma que é clássica. A produção está arrancando os cabelos ali, né? Mas a primeira que eu quero fazer é que me ocorreu durante o episódio, que foi... E é uma coisa que eu enxergo muito em você desde que a gente começou né, eu noto que você tem muita paixão. O crescimento, assim, a evolução da profissão, né, com todas as ferramentas, aí, usando a parte acadêmica, científica, as associações. Então, a evolução da classe dos protéticos é o teu propósito de vida? Olha, o ensino hoje é meu propósito de vida. O ensino com foco na evolução, naturalmente, né? Mas veja, tem uma frase que eu levo que é o saber liberta. O saber, ele nos liberta das amarras da ignorância. E da ignorância da maneira mais ampla, né? Da ignorância técnica, da ignorância conceitual, da ignorância do melhor. E esse melhor não é só em nível técnico. É isso que você está falando, é o melhor da qualidade de vida do profissional. Porque o profissional, acima de tudo, é um ser humano e ele não vive para trabalhar, ele trabalha para poder viver bem com a sua família, consigo mesmo, para ter saúde, com a sociedade, né? E isso tudo, eu acho que a condição, digamos assim, melhor de vida, ela advém do conhecimento geral, né? Então você vai falar aqui, por exemplo, de saúde, você vai falar de gestão, você vai falar em algum momento de relacionamento, você vai falar de tudo aqui. A coisa que menos vai se falar é de técnica, provavelmente no podcast. Provavelmente, né? Nada vai sair. A ideia é não falar nada. A ideia é não falar nada. Mas então, Fernando, eu trabalhei em laboratório durante muitos e muitos anos, né, da minha vida, em bancada, trabalhando, né? E eu, na verdade, nunca estive completo, né? Não era exatamente o meu perfil. Eu nem vou olhar para minha esposa que está lá, eu nem vou olhar para ela, mas assim, por mais que eu goste de fazer a prótese em si, o expediente de laboratório não é o que eu gosto. E em algum momento eu precisei optar, ou eu caminho para a docência, ou eu fico na prótese, os dois juntos não dava para fazer. E eu vi que eu era muito mais feliz, e sou muito mais feliz na docência, porque na docência eu consigo abranger, impactar positivamente na vida de muita gente que se beneficia do conhecimento que a equipe toda passa. Então veja, no laboratório eu conseguia fazer o quê? As próteses que me realizavam até certo ponto, mas eu fazia as próteses e atendia aos meus clientes dentistas e fazia aquele... Agora, na docência, eu consigo, vamos dizer assim, influenciar uma quantidade enorme de profissionais que farão as próteses. Então, eu sou muito mais útil dando aula do que dentro do laboratório. E sou muito mais feliz, sou muito mais realizado. No momento em que eu me libertei, vamos dizer assim, libertar em que sentido? Porque eu achava que se eu parasse o laboratório para só dar aula, eu deixaria de ser protético. Até que um dentista amigo meu, cliente meu, falou assim, escuta, eu sou cirurgião dentista, eu fiz um 3º grau. Por que eu fiz um 3º grau? Como que eu consegui fazer um 3º grau? Porque teve um professor que eu não acho que ele não é dentista porque ele dá aula. Ele é o meu professor, ele é dentista e eu só pude ser dentista porque ele existiu. E você vai fazer o mesmo na prótese.
entende? Então você não vai deixar de ser um protético, você só vai atuar de uma maneira diferente. Então hoje, Fernando, o meu objetivo mesmo de vida é levar o desenvolvimento técnico-científico através dos nossos amigos, dos nossos colaboradores da equipe, através das empresas que nos dão essa possibilidade, né, em vários segmentos. Essa semana eu convidei para um evento que acontecerá, né, lá em Florianópolis. Não sei onde é, nem quando, nem como, mas nós vamos. Exatamente, né? Veja como o Fernando é parceiro. Eu falei, Fernando, estamos promovendo um evento. Ele falou, conta comigo. Eu falei, mas é na Lua, né? Não tem problema. Não tem problema. Se né? chegar, eu chego também. Exato. Então, sim, Fernando, é meu objetivo de vida hoje esse, levar o conhecimento, levar a possibilidade de aprendizado das especializações nas escolas, dos cursos livres e de aperfeiçoamento. Não sou contra cursos à distância, EAD. Não sou contra, incentivo também, mas eu deixo claro que tem que coexistir com os cursos práticos. Não dá para aprender EAD o que se aprende na prática, e muitas coisas pela linguagem do EAD, ensino à distância, ele também consegue transmitir certos conteúdos teóricos melhores do que o da prática. Então, não pode ser excludente. Eles têm que ser complementares, eles têm que conversar entre si. Perfeito. E uma pergunta que eu faço só no final, mas essa daqui tem que ser... rápida. Tem que ser sem pensar muito, bem na porrada. Sem pensar. É porque tem que ser uma dica... legal. Tem que ser algo que o cara aplica. O cara tá começando hoje. O que você aprendeu em toda a tua carreira aí que você acha que se ele aprender hoje ele corta caminho? Sabe aquela coisa que hoje você olha e fala, cara, se eu tivesse aprendido isso há 40 anos atrás, sim, eu teria evitado muito tombo. Uma coisa, o estudo. Essa tá meio óbvia, né? Não, mas é que é verdade, sabe por quê? Através do estudo, né, dos professores que você vai ter, esses professores, se forem bons professores, como eu disse, que tenham lastro científico, e não importa se é pela internet ou se é presencial, mas a pessoa tem que ter lastro científico, ele tem que ter uma história, ele tem que ter vivência. Não dá para você, acabei de me formar, já vou dar aula, fiz 2 cursos, vou dar aula. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Mas, enfim, quando a gente estuda, quando a gente frequenta os cursos, você está pegando pronto aquilo que o cara levou 30 anos para fazer. Eu tenho 45 anos de profissão. Nesses 45 anos de profissão, eu errei muito, então eu sei o caminho que não deve seguir. Porque eu errei, paguei caro por isso, tive um custo alto, enfim, né? Mas acertei muito também. Então, se hoje você Fernando, chega para mim e fala, eu quero fazer prótese total, tudo, o que eu vou fazer? Eu falei, começa a fazer um curso que você vai ter o aprendizado. Para que você vai reinventar a roda? Então, se você formou na escola, a escola, por melhor que seja, ela te dá o beabá, os primeiros passos. Você nem caminha, porque senão você tropeça. Vamos dizer assim, pelo perfil das escolas, pela possibilidade, pelo tempo. Não dá para você transformar nesse curto espaço de tempo uma pessoa do zero num profissional. Então, você saiu da escola, tenha certeza que você não sabe nada. Não dá nem para encarar um laboratório. Qual é o caminho? Fazer um estágio e estudar. Estudar é sempre. Você já é formado há bastante tempo, você é o gestor geral da Clássico, que é uma das empresas mais tradicionais e mais importantes. Você para de estudar? Jamais. Não tem como. Se você parar de estudar, você fica para trás. A dinâmica é muito grande. As técnicas mudam. Eu, por exemplo, estou fazendo cursos de fluxo digital. Entende? Eu tenho intimidade com computador e tudo. Mas você tem 58 anos, tem 300 anos de profissão, tem isso, tem aquilo, e daí? Isso daqui é um assunto novo, eu não domino. Se eu não estudar, eu fico para trás. Fica para trás. Amanhã vem uma pessoa aí com 18 anos que vai estar me dando baile. Então eu tenho que me manter ativo. Ainda mais que eu estou na docência. Então, olha, eu digo, o saber liberta. São algumas frases que a gente usa, né, que eu uso na minha vida na especialização. O saber liberta. O estudo é um processo contínuo. E tem uma que é de um autor novelista inglês, ele é G.K. Chesterton, que eu gosto muito, que é assim,
O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E em prótese, em laboratório, as pessoas assumem certos vícios e certas verdades pelo conforto, pela comodidade, para cortar caminho. Ah, mas todo mundo faz isso. Não é porque todo mundo está fazendo isso que torna a coisa certa. Entende? Então, é assim, você tem que estudar, você tem que ter, tem que ter o lastro científico sempre, tem que ter a continuidade no processo do estudo e tem que ter coerência na conduta. Eu vejo muita gente fazendo o curso, volta para o laboratório para fazer as mesmices. Então, não. Agora, o estudo é a base de tudo, não só na prótese, em tudo, naturalmente, em tudo. Se você parar de estudar, não só você fica para trás do ponto de vista comercial, como você também começa a prestar desserviços na sua área, na sua profissão. Se você parar de estudar, você vai começar a meter os pés pela mão na empresa. Sim. E vai prejudicar muita coisa. Né? Muita gente. Muita gente, muita gente. Fernando, nós extrapolamos aqui o nosso horário. 5 horas e meia conversando. 5 horas e meia, mas é um prazer enorme, é um prazer muito grande. Fico lisonjeado, desculpa por esse convite, fico muito feliz. Como eu disse para você, eu comecei na minha profissão, a Clássico já existia. Então a Clássico para mim sempre foi uma empresa icônica, né, melhor dizendo. Nunca na minha profissão antigamente eu pensaria que um dia eu estaria num podcast que não existia, mas nunca estaria com esse grau de relacionamento com a empresa que sempre foi uma referência. E eu falo isso destituído de qualquer interesse. Você sabe, eu sou consultor de outra empresa, eu sou opinion leader da Dentsply Sirona, que não entra naquele conceito de concorrência, mas de parceiras, de amigas e tudo mais, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que já eu paro, que se não me cortar, eu não vou parar. Mas só para vocês terem uma ideia do que é, assim, da gente ter consciência classista, né, institucional, eu sou consultor, eu sou opinion leader de uma empresa teoricamente concorrente, ali comercialmente concorrente. Mas eu estou organizando, já é o 3º congresso que eu organizo a grade dos estandes da Clássico, né? Quando a gente fala que é devolver a profissão alguma coisa, a Clássico só gasta dinheiro para fazer o stand com aquele formato, é muito mais caro do que só ter o stand. Vocês só gastam dinheiro, na verdade, para ter a sala de cursos, e eu faço a grade e não cobro nada, eu não ganho nada por isso. Mas por que você faz? A gente tem o ganho conceitual, tem o ganho de relacionamento. Por que eu faço se eu não ganho nada para fazer a grade? Por que ele faz se ele não ganha nada, além do ganho conceitual? Porque é a oportunidade que a gente tem de devolver a profissão, de ser útil, pelo amor de Deus. Se você não vai ser útil, você vai fazer o que nesse planeta? Você vai ser extrativo? Você vai comer, beber, ganhar só para você, morrer e não construiu, não deixou nada? Entende? Então, o recado que eu deixo para finalizar aqui é que nós, profissionais, precisamos ter maior união em torno da própria classe. Né? Fazer com que nós sejamos fortes, porque na medida em que as associações estão minguando por falta de participação, por falta de colaboração, a profissão está minguando. E se não tiver associação, não vai ter ninguém. Porque, veja, se hoje muitos profissionais não levantam da cadeira, não levantam da sua bancada para ajudar a profissão, imagina o que vai acontecer se as associações sumirem. Não vai acontecer mais nada na profissão, não vai ter desenvolvimento, não vai ter mais nada. Então, vamos unir, vamos nos aproximar das entidades e falar como é que eu posso ser útil, entende? Vamos nos desprender um pouquinho, doe um pouquinho do seu tempo. As pessoas, mas eu vou ficar lá. Não, você não precisa ficar. Se tiverem várias pessoas ajudando, a coisa vai. Então você fala, eu não tenho tempo. Tem, claro que tem. Então, para finalizar, isso aí é muito antigo, é um clichê, mas o que a gente precisa é de ajuda. Então tem aquela historinha, lembra? Não sei se sabe, que a selva estava pegando fogo, aquela mata, aquele fogaréu gigante. Aí o passarinho lá, o pardalzinho, ia lá no lago, pegava com um biquinho minúsculo, uma gotinha de água, voava por sobre o incêndio e jogava a gotinha. Aí voltava para o lago. E os outros falavam, você tá louco? Você acha que você vai apagar um incêndio fazendo isso? E ele falou, olha, eu só estou fazendo a minha parte.
Se todo mundo fizer, o macaco for lá jogar, o elefante for lá jogar, o outro for lá jogar, o incêndio apaga. Então o que a gente precisa, na verdade, não é que a pessoa seja bombeiro o tempo todo, mas que ela vá lá e jogue a gotinha dela. Se todos fizerem isso, nossa profissão vai ser maravilhosa. Ao invés de ficar reclamando que CRO isso, que a associação aquilo, que o congresso aquele outro. Se tem o que tem, dê graças a Deus. É muito mais do que o técnico está merecendo pelo que ele faz pela profissão. Desculpa falar dessa maneira. Não, que isso, que porrada. Posso falar isso com conhecimento de causa e com uma certa Entendi. autoridade de quem sempre fez trabalhos institucionais de graça. Né? Você sabe disso. Poxa, obrigado. Desculpa a demora. Não, muito obrigado pela disponibilidade, Puxa deslocamento até aqui, que é difícil, num dia terrível de trânsito. Terrível. Hoje foi. E, poxa, só agradeço. Você sabe que sempre que a gente se encontra, eu tento de alguma forma mostrar o quanto que eu sou grato por Acima esses de 10 tudo, anos. nós somos muito amigos, né? Tá Mais faltando do um que tudo. café e uma pizza ainda, mas a gente Sem chega lá. dúvida. A gente chega lá e vou te pegar agora. Eu não sei se você vai saber responder, mas Ixi. aonde que as pessoas te acham aí? Big Rede expectation. social, você sabe, tem... Eu não tenho alimentado muito rede social. Eu tenho um Instagram, que é Prótese Total, né? O Instagram. E tenho o Facebook, que é o Walker Angeloni. Também tenho Prótese Total. Mas eu confesso que é uma falha muito grande. Eu não tenho alimentado, não tem me sobrado tempo e a dinâmica e tudo, mas logo eu farei isso. Né? E aí, quem quiser, manda bastante mensagem, enche a caixa dele lá, falando que ele tem que colocar conteúdo favor, lá que ele tá devendo. É verdade. O meu e-mail é o walker@prótesetotal.com. Tudo que for de internet Prótese Total é meu. Prótese Total Gmail, Yahoo, Hotmail, prótesetotal.odo.com.br, tudo que é Prótese Total, .sampa, .abc, é tudo meu, né? A gente tem muitos projetos que eu vou fazer, um mega site também, é que eu não estou tendo tempo para fazer. E de antemão, assim, a primeira vez que eu vou falar isso em público, eu estou montando um centro de cursos lá em Santo André, que legal. onde a gente vai ter lá uma sala de cursos, um auditório, enfim, né, para que eu possa, na minha casa, digamos, na minha cidade, né, também contribuir com os cursos, levando cursos de qualidade e tudo, e naturalmente que a Clássico estará presente sempre. Estaremos lá e ir lá conhecer, comer a pizza, ir na inauguração. Sem dúvida alguma. E a com Clássico certeza sempre esteve de portas abertas para mim e para a profissão, e eu também quero retribuir a Clássico toda essa disponibilidade, essa ajuda. Então, já de antemão, as portas estão inteiramente abertas para qualquer atuação conjunta. Mais um ponto aí de parceria. Mais uma atividade, um ponto de parceria. Meu Instagram é @FernandoClaroF, do podcast é o @ClássicoTalks e o da Clássico é o @Clássico.958. Obrigado, até mais.